lembrando de uma história de um garotinho que foi fazer um campinho de espiribol com seu pai. Espiribol, você sabe, aquele jogo que tem uma haste ou de madeira ou de ferro, né? E uma corda amarrada nela e uma bola amarrada na ponta e fica jogando para tentar enrolar. E o garotão lá, o gurizinho, foi junto com seu pai formar um campinho de espiribol, e depois que fincaram a haste lá, aí olharam e disseram: agora nós precisamos medir a altura desse negócio aqui para comprar a corda. E o garotinho disse: mas papai, como é que a gente vai medir? É muito alto. Aí o pai prontamente arrancou a haste, colocou no chão, pegou a fita métrica, mediu de um lado até o outro e beleza, está aqui, meu filho, a corda precisa ser de tantos metros. Mas o garotinho ficou invocado com aquele negócio, olhou assim e fez: não, papai, não, como é que a gente vai saber a altura? Mas eu não medi, meu filho. Não, o senhor pegou o negócio e botou no chão, como é que eu sei como é a altura? Ele não, na cabecinha dele, ele não conseguia entender que o comprimento da haste que estava no chão era a altura da haste, né? E eu fiquei pensando, poxa, parece que quando nós mudamos de perspectiva, porque o que houve com aquele garotinho foi, ele mudou a perspectiva da haste. Ele viu a haste na vertical, e quando viu na horizontal, ele achou que a medida não servia mais, que não era a mesma coisa medir a haste na horizontal e na vertical. Mas parece que na lógica espiritual nós também fazemos umas confusões desse tipo. Parece que não conseguimos ter uma perspectiva ideal do que sejam as leis espirituais, do que seja a vida espiritual. E na realidade eu diria que nós vivemos em um mundo em que as coisas espirituais causam uma verdadeira confusão nas mentes totalmente ligadas à terra. Por isso precisamos de discernimento espiritual para entender, porque as coisas espirituais parece que causam uma confusão nas nossas mentes terrenas demais, nossas mentes ligadas demais nessa lógica mundana, na nossa ideia de sucesso, na nossa ideia de vida, na nossa ideia sobre as nossas lógicas do dia a dia. Eu separei alguns versículos. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo pede que nós olhemos para o que não se pode ver. Em Romanos 6, 16 e 18, ele diz que nós seremos livres quando formos escravos de Cristo. Em Mateus 11, 28 e 30, Jesus nos convida para descansar debaixo do seu jugo. E são coisas estranhas, não é? Em Marcos 10, 42 e 44, Jesus diz que reinar é servir. Também parece muito estranho quando a gente olha a realeza britânica, a realeza dinamarquesa. A gente sempre vê reis sendo servidos por todos os cantos, e isso também nos parece estranho. Em Lucas 9,48, Jesus nos diz uma coisa ainda mais estranha, que quando formos grandes é que nos tornaremos pequenos. E também em Mateus 23,12, ele diz que quando formos humilhados, aí sim é que estaremos sendo exaltados. E igualmente estranho. Em 1 Coríntios 1, 20 e 21, Paulo nos ensina que a loucura da cruz é que nos torna sábios. Também muito estranho, né? E em 2 Coríntios 12, 10, ele nos ensina que somos fortes quando somos fracos. E mais adiante, em 2 Coríntios 12, 15, ele diz que triunfamos na derrota. São paradoxos da linguagem espiritual, coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender dentro da nossa lógica mundana. Como é que eu triunfo na derrota?
Como é que eu posso me tornar sábio na loucura da cruz? Como é que eu posso ser pequeno porque me tornei grande? E como é que eu posso ser exaltado sendo humilhado? A lógica humana, a lógica terrena é muito simples. Quando eu enriquecer, serei grande, de fato. Quando eu me tornar famoso, serei grande, de fato. E o que o Senhor está dizendo aqui é justamente o contrário da nossa lógica humana, da nossa lógica terrena. Mas tem uma coisa especialmente forte nesses paradoxos entre a lógica espiritual e a lógica humana. É quando Jesus Cristo diz que para viver é necessário morrer. Essa sim é uma lógica particularmente complicada de se compreender. E é sobre essa lógica que eu quero falar com vocês hoje, sobre essa inversão da lógica material e essa compreensão da lógica espiritual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 12, a partir do verso 23. Diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que a tua palavra majestosa nos toque, nos encha, nos aperfeiçoe diante de ti, que a tua palavra venha aos nossos corações da maneira que te agradar, que nesta tarde, Senhor, comecinho de noite, cumpram-se as palavras do teu apóstolo João, que diminua eu e que o Espírito cresça, para que o teu nome seja engrandecido em nossos corações. É assim que te oramos, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Jesus, quando diz essas palavras que nós acabamos de ler, ele vem de uma narrativa bem interessante. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 12 todo, você vai ver que ele vem de uma narrativa bem interessante. No capítulo 11, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Marta diz: Jesus, meu irmão já está cheirando mal, não adianta abrir o sepulcro. E ali no capítulo 11 acontece a ressurreição de Lázaro. Jesus começa a ser perseguido, volta a ser perseguido, foge para Efraim. E aí, no capítulo 12, ele volta para Betânia, que é onde essas coisas começam a acontecer. Lá ele foi recebido justamente por essa família, Marta, Maria e Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Não se sabe exatamente há quanto tempo, mas eu creio que há alguns meses. Lázaro recebe Jesus em sua casa para um almoço, e aí Maria pega um perfume, mas não era um perfume qualquer, era um perfume caríssimo, um perfume que custava cerca de 1 ano de trabalho de um funcionário braçal. Seria algo como 9.000 reais hoje. E ela pega esse perfume e começa a derramar sobre o Senhor Jesus. E Judas, caba bom danado, né, entra nessa lógica extremamente humana e diz: mulher, por que tu estás derramando esse perfume? Nós poderíamos vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres. O bichinho tão bondoso. E Jesus diz: não, Judas, você está errado, esse é um momento diferente. Maria está me glorificando,
Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, ajudar aos pobres é importante, mas mais importante do que tudo é adorar a Deus, é ter seu coração em Deus, é colocar tudo que você tem, tudo que aparentemente lhe pertence, colocar no Senhor. E ele disse: deixa que Maria faça o que está fazendo. E Maria derramou todo aquele perfume sobre ele e o ungiu da maneira que achava que deveria ser, e Jesus disse: eu sou digno do que está sendo feito aqui. Em seguida, um outro fato interessante: Jesus sai agora de Betânia e vai para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, uma multidão o aclama, o recebe no portão principal da entrada da cidade, e com ramos de oliveira, todos festejam a sua entrada, e o glorificam de maneira maravilhosa, no momento em que estava sendo cumprida a profecia que estava lá no capítulo 9 do profeta Zacarias, que dizia que o rei dos judeus entraria por aquela porta, montado num jumento, filho de jumentinha, e que seria aclamado pelo povo, e aquilo tudo estava acontecendo, embora aquele mesmo povo que o aclamava, depois de algum tempo, depois de alguns dias, estaria gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Mas naquele momento, naqueles dois momentos, Jesus vem em momentos de manifestação da sua glória entre as pessoas. Uma quando ele é ungido com um perfume caríssimo para a glorificação dele próprio, e outra quando o povo grita o seu nome e o aclama na entrada de Jerusalém, como reconhecendo que ele é rei sobre Israel. Naquele momento, passados aqueles dois momentos de grande glorificação, alguns jovens vêm procurá-lo e dizer: olha, nós queremos ver Jesus. E Jesus responde isso que nós lemos agora, dizendo: é chegado o momento em que o Filho do Homem deve ser glorificado. E aí ele diz que é importante que a semente agora seja lançada ao chão, que morra para que dê muitos frutos. Quando a gente pensa na ideia de morte, a gente já se assusta. E quando a gente ouve um pastor falando sobre um texto que fala sobre a necessidade de se morrer, a gente já treme nas cadeiras e já diz: lá vem esse caba dizer que eu preciso sofrer, lá vem esse cara dizer essas histórias. Mas na realidade, o que o texto está nos chamando aqui não é para sofrer. Jesus está nos chamando aqui para a vida eterna. É esse o convite que ele está fazendo. É necessário que você morra, mas que morra para a vida eterna. É necessário que você, e aqui ele diz com bem clareza no verso 25: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que Jesus Cristo está fazendo nesse versículo é recompondo a nossa perspectiva de vida. Como aquele garotinho que viu a haste deitada na horizontal, não compreendia que o seu comprimento era a mesma coisa da sua altura. Parece que nós perdemos esses referenciais, deixamos de entender completamente qual seja o projeto de Cristo para as nossas vidas, e Jesus Cristo está nos chamando para uma perspectiva diferente, a perspectiva de que há uma vida eterna. Mas para quem ele está falando? Ele está falando para nós, seres humanos altamente preparados para uma luta pela sobrevivência nessa vida. Seres humanos altamente apegados a uma vida, a isso que nós chamamos vida, a esse espaço temporal entre o nascer e o morrer, altamente presos a isso. Jesus olha para pessoas com um instinto de sobrevivência e diz: olha, para viver é preciso morrer. Essa lição começa a parecer muito dura para todos nós. Afinal de contas,
Creio que não há nada mais temido do que a morte. Não há nenhum de nós que possa dizer com sinceridade que não tem medo da morte. Isso seria uma grande hipocrisia na realidade, quando nós dizemos isso. Eu não tenho medo de morrer. Temos medo, sim. Temos medo porque a vida que nós conhecemos é essa aqui, porque a vida que nós conhecemos está limitada a isso aqui, porque nós nos apegamos a isso aqui, porque nós construímos isso aqui, e sabe, desde criança nós temos um instinto de sobrevivência muito forte, ainda no útero de nossas mães, nós temos esse instinto de sobrevivência, e nós lutamos para sobreviver, e temos um amor a essa vida, e nos apegamos a essa vida, e Jesus Cristo está dizendo: olha, apesar de ser essa a única vida que vocês conhecem, eu tenho uma outra vida para vocês, eu tenho a vida eterna para vocês. Eu preciso que vocês mudem de perspectiva, que vocês compreendam que a sua sobrevivência nesse estado de agora não é a coisa principal a qual vocês devem se agarrar, mas vocês devem compreender que a primeira coisa que vocês devem pensar em construir agora não é uma sobrevivência para esta vida, mas é a frutificação para o meu reino. Por isso ele está dizendo: é importante que a semente seja lançada ao chão, morra, para que dê frutos para o reino de Deus. Jesus Cristo está tentando nos mostrar aqui que há uma perspectiva muito mais excelente de percepção do que a mera sobrevivência nessa vida. Ele está querendo colocar a nossa haste na vertical novamente e dizer: olhem para os céus, ou como Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios, olhem para aquilo que vocês não podem ver e acreditem, lá existe algo melhor do que você imagina. Acreditem, ali eu tenho algo preparado para vocês que valerá mais a pena do que tudo o que vocês têm conhecido. É difícil realmente olharmos para o invisível, mas Jesus fala por 6 vezes, utiliza a metáfora de frutificar para o reino de Deus, em 6 vezes no Novo Testamento. Em 5 dessas 6 vezes, ele fala em morte. E o que significa de fato a morte? Significa a disposição em obedecer plenamente o Senhor. Quando ele fala em morte, ele está falando em matar, não a nós mesmos, porque isso seria meio que falar sobre suicídio, né? Ou talvez desse algum tipo de imagem para um Jim Jones da vida provocar um novo suicídio coletivo. Óbvio que Jesus não estava falando de uma morte física aqui, de chegar e dar um tiro na cabeça e dizer: eu vou esperar ser ressuscitado como Lázaro foi. Ele está falando da morte aqui em um sentido bem mais amplo e bem mais forte. Precisamos matar a nossa vida anterior para reconstruir uma vida a partir da obediência, da disposição em frutificar, da disposição para tomar decisões em favor de Cristo. O que ele está falando aqui é: precisamos ter uma perspectiva de vida que na hora de tomar certas decisões, possamos olhar para a eternidade, possamos olhar para os valores eternos e não para os valores do presente tempo. Alguns personagens bíblicos nos servem de exemplo. No Velho Testamento, 12 homens foram enviados por Moisés para ir à frente de todo o povo e olhar a terra de Canaã e lá investigar se eles teriam condições de tomar a terra de Canaã, que estava dominada por outros povos. 10 desses 12 homens voltaram e disseram: Moisés, dá não, cara, dá não. Naquela terra moram gigantes, se nós formos para lá, vamos morrer. Então, Moisés, é melhor continuar vivendo no deserto do que obedecer a ordem de Deus. De vez em quando nós fazemos coisas desse tipo. De vez em quando nós nos acovardamos nas decisões que temos que tomar. Nós temos medo de fazer
a vontade de Deus, porque imaginamos que se nós fizermos a vontade de Deus, vamos morrer ou vamos perder alguma coisa. Eu lembro de um acampamento que eu fui, que tinha uma peça de teatro, uma esquete teatral, que falava assim, que era um rapaz que ia para uma entrevista de emprego, e aí a entrevistadora pegava, olhava o currículo dele e dizia: meu jovem, você realmente tem todas as características profissionais que eu preciso, você é a pessoa melhor para esse cargo, só tem um problema aqui na sua história. Qual é o problema? O problema é que você é crente, e nossa empresa não emprega crentes. Eu não gosto de empregar crentes. Crente faz muita zoada, para de trabalhar para ir falar de Jesus. Crente fica falando de Deus, é tudo alucinado, tudo neurótico. Não gosto de empregar crente. Então, mas como você tem um currículo muito bom, eu quero que você fique aqui. Agora, tem uma coisa, não vou exigir a resposta de você, eu quero que você volte amanhã e me diga, se você deixar a sua igreja, eu lhe dou um emprego. Se você não deixar a sua igreja, aí, amigo, você pode procurar outra empresa para você trabalhar. No dia seguinte, o rapaz volta e diz: moça, eu vou deixar a igreja. E aí ela diz: não, eu também não te quero aqui não. Como assim? A senhora disse que se eu negasse a minha igreja, eu teria o emprego. Ele fez: se você nega seu Deus, o que dirá da minha empresa? Mas sabe, aqueles homens lá, aqueles 10 homens que voltaram, estavam fazendo mais ou menos isso. Deus disse: vão para lá. Eles disseram: não, Deus, é perigoso. Aquele rapaz da peça, que representa muitas vezes algumas pessoas, estava meio que dizendo assim: eu tenho que negar a Deus para fazer alguma coisa boa por mim mesmo. Algumas pessoas têm dito: se eu pagar impostos eu vou quebrar, então eu prefiro pecar e me acertar com Deus depois, né? Alguns cristãos têm vivido na covardia de tomar decisões coerentes diante de Deus e agir de fato como Deus gostaria que ele agisse, como Deus ordenou que ele agisse. Alguns cristãos não acreditam que Deus se encarrega das consequências de obedecê-lo e têm agido como se pudessem resolver seus próprios problemas, têm agido como se pudessem resolver a sua própria vida, têm agido buscando tudo menos a obediência plena a Deus. E é isso que Jesus Cristo está falando. É preciso matar isso e ter a ousadia de obedecer plenamente a Deus. Um outro personagem que age mais ou menos assim é o jovem rico, que Jesus é interpelado por ele e diz: mestre, o que preciso fazer para te seguir? Ele disse: nada demais, meu amigo, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. A única coisa que a Bíblia diz é que o rapaz se entristeceu e saiu. Não sei dizer o que aquele rapaz fez, sei dizer que aparentemente ele preferiu as riquezas ao Senhor Jesus. Também nós muitas vezes achamos que as nossas conquistas materiais estarão acima da perspectiva da vida eterna. Também nós muitas vezes não conseguimos entender que Cristo já nos deu, como diz lá em 1 Pedro, aliás em 2 Pedro, Cristo já nos deu mais do que precisamos para a vida e para a piedade, e queremos sempre mais, e às vezes fazemos até negociatas do seguinte tipo: eu quero trocar meu carro, aí eu digo: rapaz, é o seguinte, mas está apertado aqui, vai dar uma prestaçãozinha aqui de uns R$800 esse carro, deixa eu ver, mas... rapaz, já sei, se eu parar de dar o dízimo, eu compro o carro. Pronto, está feito. É Deus financiando o carro do caba. Minha noção de eternidade foi para o brejo. Minha celebração a Deus
Acho massa quando a gente cantava aquela música que nunca mais cantamos, né? Que fazia tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu desde que esteja aqui no meu bolso. Tudo é teu desde que eu possa guardar no meu bolso. A perspectiva de Cristo sobre a eternidade é dizer: cara, não sou contra que você tenha suas coisas, não sou contra que você tenha seu carro, que você tenha seu apartamento, que você seja rico. Não sou contra que você tenha boas roupas, não sou contra que você tenha luxo em certa medida. O que eu sou contra é que você coloque isso acima de Deus. O que eu sou contra é que você coloque isso antes de mim. O que eu sou contra é que você não tenha a ousadia de ser honesto o suficiente para entender que você já tem mais do que precisa e que não precisa estar roubando a casa do Senhor, que não precisa estar colocando os seus bens acima de Deus, não precisa estar fechando a mão, deixando a generosidade de lado. Não, você precisa morrer para frutificar. Você precisa de uma nova perspectiva, na qual o dinheiro não seja mais o teu Deus, na qual a eternidade ocupe o espaço devido na sua vida. A terceira pessoa que eu vejo, o terceiro exemplo bíblico que eu vejo de pessoa que não havia ainda morrido completamente para Cristo, é o próprio apóstolo Pedro. Sabe, Pedro me impressiona sinceramente. A personalidade de Pedro é uma grande incógnita para mim. Aquele cara que cortou a orelha do soldado, ele esteve com Cristo em grandes momentos. Ele esteve ao lado de Cristo quando viu Cristo ressuscitar Lázaro. Ele viu Lázaro, um homem que já fedia dentro do túmulo, 4 dias de morto, levantar-se e sair para o espanto de todos. Ele viu pessoas e pessoas se convertendo ao poder de Cristo ali. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Aquele jovem que estava dentro do caixão sendo levado para ser sepultado, com toda uma procissão atrás dele. Ele viu Jesus Cristo tocar naquele esquife e o jovem levantar-se. Ele viu a multidão sair correndo perplexa, assustada, e outros se convertendo. Ele viu aquele rapaz que era morto ressuscitar. Ele viu a filha de Jairo levantar-se também da morte. Ele foi lá com Jesus na casa de Jairo. Quando os servos de Jairo chegaram no meio do caminho e disseram: não, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já é morta, não adianta. E Jesus vai até a casa dele e olha para a menina e diz: levanta-te e anda. Pedro viu isso, mas Pedro viu muito mais. Viu uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos ficar curada de uma hora para outra, viu aleijados levantarem, viu cegos enxergarem, viu pessoas, se convertendo, viu tantas coisas sendo transformadas, pecados sendo perdoados. Mas quando chegou na noite de carregar a cruz junto com o Senhor, ele disse: não, eu não conheço esse homem. E numa noite só negou 3 vezes o Senhor Jesus. Isso me assusta, porque isso é humano demais. Isso me assusta porque também eu, enquanto ser humano frágil, muitas vezes nego o meu Senhor. Nego o meu Senhor também quando me calo diante da injustiça. Nego o meu Senhor quando deixo zombarem do Evangelho. Nego o meu Senhor quando vejo a militância de movimentos aí, de pregação do pecado, tomarem as ruas, tomarem todos os lugares, e eu não tenho coragem de me levantar. Nego o meu Senhor por não falar de Cristo no meu ambiente de trabalho, por não querer falar sobre Cristo na minha empresa, no meu emprego, na minha universidade, na minha escola. Nego o meu Senhor da mesma forma tantas vezes. Nego o meu Senhor escandalizando,
nego o meu Senhor de tantas formas diferentes. São três figuras aí, 3 personagens bíblicos que mostram pessoas que não tinham ainda morrido para Cristo. Por outro lado, também temos alguns bons exemplos. Junto com aqueles 12 que foram olhar a terra de Canaã, 10 voltaram dizendo: ei, não dá não, mas 2 voltaram dizendo: ei, dá sim. Josué e Caleb voltaram e disseram a Moisés: de fato lá existem gigantes, mas aquela terra é maravilhosa e foi a terra que Deus nos deu. Se foi Deus quem nos deu, vamos lá e vamos lutar, porque embora o nosso exército seja mais fraco, nós vamos lá, porque Deus se encarrega das consequências do que nós fazemos em obediência a Ele, porque o Senhor está cuidando de nós. Outro homem que não teve medo de obedecer à vontade de Deus foi Abraão. Quando Abraão foi desafiado por Deus a entregar o bem mais precioso, o seu filho, por quem ele havia lutado tanto, o filho que finalmente nascera da sua mulher amada, da sua princesa como é Sara, Deus disse: vai, leva até um altar e sacrifica o meu filho. Abraão deu ali o melhor que ele tinha e foi disposto a sacrificá-lo, até o momento em que Deus disse: não, para, Abraão. E quando Abraão olhou de lado, Deus havia providenciado um cordeiro para que fosse posto no lugar que havia sido pedido. Deus providencia o que nós precisamos. Quando Ele fala sobre morrermos, Ele fala: mate esse seu apego, mate essa sua perspectiva errada de Deus, mate essa sua perspectiva errada de vida, mate isso aí, morra para essa velha perspectiva e crie uma nova perspectiva. Sabe, se eu fosse colocar essa pregação na televisão, eu colocaria ela igual aquela propaganda da OLX, desapega, desapega, né? É a questão aqui. Quando Cristo diz que é necessário morrermos, Ele diz que é necessário nos desapegarmos daquilo que nos prende a essa perspectiva material de vida. É necessário construir uma nova perspectiva, olhando para a eternidade e não para o que nós somos capazes de ver e de tocar. A nova perspectiva inclui a percepção de que cada um de nós tem decisões difíceis a fazer. Todos nós temos decisões difíceis a fazer quando tentamos seguir a Deus. E essa perspectiva nos diz, quando tiverem decisões difíceis em relação a Deus, ajam da maneira que vocês sabem que Deus gostaria que vocês agissem. E o Senhor se encarregará de todas as consequências. Morrer para frutificar é me desapegar dessa situação de vida que me prende ao materialismo, que me prende aos meus temores, que me prende a esses amores que eu formo nessa vida, e olhar para a vida eterna e saber que há algo maior do que a glória, do que a riqueza, e de que não há medo que possa me calar ou me transformar em relação a Deus. Sabe, gente, eu vejo que a gente se envolve em tantas causas, em tantas lutas, mas às vezes eu vejo o povo de Deus tão silencioso, tão acomodado, tão fútil muitas vezes em relação a tudo, que me assusta na forma como nós frequentamos os templos, na forma como nós sentamos nessas cadeiras e olhamos e dizemos: quem é que vai pregar hoje? Ou o que é que esse cara vai falar hoje? E se não for do meu agrado, eu simplesmente levanto e saio, ou simplesmente, se eu achar que tenho algo mais importante, eu levanto e vou embora.
mas o meu compromisso com Cristo está do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas Jesus Cristo está dizendo: pega esse grãozinho de mostarda, joga na terra, deixa ele morrer, para que ele se transforme numa bela árvore e frutifique. A perspectiva de Jesus nessa metáfora que ele faz, além de ser uma perspectiva, uma metáfora agrícola, é também uma metáfora econômica. Quando ele diz que é necessário pegar o grão e jogar na terra para que ele morra e cresça, ele está falando da perspectiva da economia do agricultor. O agricultor espera ter sucesso ao matar os seus grãos para conquistar plantas frutíferas no futuro. Na perspectiva da economia divina, o que Jesus nos faz perceber com esta metáfora é que a morte vem antes da ressurreição. O que Jesus quer nos mostrar é que ele ressuscitou, que ele sabia que ia ressuscitar, mas para isso era necessário morrer antes. Muitas vezes as pessoas têm esse desejo, sabe, o desejo de alcançar as bênçãos de Deus sem enfrentar todo o caminho. Nós temos a perspectiva de uma ressurreição sem morte. Nós temos a perspectiva de um caminho sem sacrifícios. E o que Jesus está dizendo aqui é: olha, meu filho, eu estou te chamando para a vida eterna. Mas no meio desse caminho existem outras coisas que precisam morrer. Existem obstáculos que estão me afastando de ti. E esses obstáculos todos estão dentro de você. Por isso ele diz: é necessário que morra. Queridos, presta atenção numa coisa. Normalmente, quando falamos sobre semeadura, nós nos colocamos na posição do semeador. E imaginamos assim: não, mas eu dou oferta para missões, eu evangelizo no meu trabalho, eu até levo uns panfletinhos para o meu trabalho e faço boas ações e também participo de um ministério, participo de uma conexão e tal. Então eu sou um bom semeador. Aqui Jesus está te chamando para ser semente, não semeador. Ele está chamando você para entrar, para morrer, para frutificar a partir de algumas coisas que nós precisamos matar em nós mesmos. Eu quero te convidar para entender essa economia divina em que a morte vem antes da ressurreição, através de alguns textos. Eu quero te chamar para abrir a tua Bíblia agora, voltar um pouquinho na tua Bíblia e abrir aí Lucas 9, versículos 59 a 62. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Jesus, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me de minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A primeira coisa que tem que morrer dentro de nós são as nossas prioridades invertidas. A nossa prioridade tem que ser o Senhor, é o que ele ensina nesse texto. Olha que duas coisas fortes Jesus diz. Um diz: Senhor, deixa-me ir enterrar o meu pai. Parece até cruel de Jesus Cristo. O cara queria enterrar o pai dele. Ele disse: olha, deixa aos mortos que enterrem os seus próprios mortos. Quanto a você, vá trabalhar para o reino de Deus, vá proclamar o reino de Deus. O segundo momento, ele diz, o rapaz chega e diz:
Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me antes me despedir da minha família. Ele diz: olha, meu garoto, a pessoa que pega no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Não serve, não dá para isso. O que Jesus está querendo dizer, obviamente, essas figuras são metáforas, e Jesus não está querendo, obviamente, dizer que nós não tenhamos o direito ou o dever até de estar junto com nossa família em todos esses momentos, principalmente em momentos tão delicados quanto esses dois, mas o que Jesus está nos mostrando aí é que há uma prioridade e que deve haver uma santa prioridade sobre o reino de Deus. Nós inventamos muitas coisas para inverter nossas prioridades, nós ocupamos todo o nosso tempo com coisas mundanas, nós não oramos, oramos pouco, dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia. Eu vou na igreja uma vez por semana, está muito bom. Tem gente que vem uma vez por mês e acha que está maravilhoso, sabe? O cara pensa: não, eu não vou para a igreja tanto assim, o pessoal lá quer que eu vá no domingo, o pessoal lá quer que eu vá na quarta, o pessoal ainda quer que eu vá para a escola bíblica, e depois ainda que vá para a conexão. Não, meu amigo, peraí, é coisa demais, isso é alienação. Meu irmão, talvez alguém te chame de alienado, talvez alguém te chame de alienado quando você se entregar suas prioridades ao Senhor, quando você deixar de ganhar dinheiro para adorar o Senhor. Alguém certamente te chamará de alienado. Quando você falar do Senhor, quando você proclamar o Senhor no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, talvez algumas pessoas digam: esse rapaz, essa moça, essa pessoa é alienada. Mas olha, uma coisa eu quero te dizer, Jesus está te dizendo que ao fazer essas coisas e ao sofrer perseguições pelo nome dele, você estará caminhando a passos largos para o reino de Deus e para a eternidade. E ele está te dizendo para fazer uma escolha entre ser um alienado que caminha para a vida eterna, ou ser uma pessoa ligada com este mundo, apegada a este mundo, e continuar com este mundo e caminhar a passos largos para o outro lado da eternidade. Jesus está te chamando para a vida plena, e está dizendo que para a vida plena acontecer na sua vida, para que você tenha de fato vida, você precisa matar as suas velhas prioridades e reconstruir as suas prioridades, e olhar para Ele, e olhar para a eternidade, e olhar para os céus, e olhar para onde não se pode ver, mas olhar com os olhos da fé, e ter a certeza que vale a pena priorizar o reino de Deus. O que eu te digo na prática, meus queridos, é que o teu tempo não te pertence, o teu tempo é do Senhor, e que seja onde for, a tua prioridade deve ser glorificar o Senhor do teu tempo. Seja em que situação estiver, a tua prioridade é glorificar o reino de Deus e a justiça por Ele implantada. Não estou dizendo aqui para você deixar de trabalhar, não estou deixando, vocês estão entendendo. O que eu estou dizendo aqui é que onde você estiver, fazendo o que for, a prioridade do teu tempo ainda tem que ser ligada ao Senhor. Queria que você desse um pulo agora, fosse lá para o último livro da Bíblia, para Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A segunda coisa que nós temos que matar em nossas vidas é o apego ao materialismo. E quando eu falo do materialismo, falo das riquezas, falo do orgulho,
falo até mesmo das pessoas. Temos que entender que tudo que temos pertence ao nosso Senhor. Ele diz aqui: você não é frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente, porque desse jeito morno, a vontade que eu tenho é de te vomitar. Você diz: eu sou rico e não preciso mais de nada, e não reconhece que na realidade você é pobre, cego e está nu. Todas as vezes que agimos com orgulho e que confiamos na nossa riqueza, é essa a imagem que se vê lá do céu. O problema aqui não é a posse de dinheiro, o problema aqui é a posse mal estruturada desse dinheiro. O problema é o amor a esse dinheiro, o problema é um coração voltado a isso, é um coração voltado aos cofres e não a Deus. Precisamos matar os nossos apegos, precisamos reorganizar nossas vidas e compreender o que o Senhor espera de nós. Precisamos entender que nós somos sementes, precisamos olhar para a eternidade, entender que a vida plena não se realiza nessas coisas, mas que a vida plena se realiza em algo muito mais precioso. Vou convidar vocês a lerem agora o último texto da noite. Queria que você voltasse um pouquinho agora na sua Bíblia e fosse para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Precisamos matar a nossa personalidade orgulhosa, a nossa personalidade ligada às coisas materiais. Precisamos matar esse apego que temos a nós mesmos e voltar as nossas prioridades para o reino de Deus. Queridos, quero que vocês percebam uma coisa aqui. Quando Jesus está falando em morrer para frutificar, Ele está falando numa transformação de vida. Ele está falando em deixarmos de ser um grão, uma semente, para nos tornarmos uma planta, mas não uma planta qualquer, uma planta que frutifique sobre o reino de Deus. Talvez em algum momento você possa dizer: tem muita coisa negativa e tem muita coisa que eu preciso deixar de fazer, e talvez pareça um chamado para o sofrimento, um chamado para a dor, mas na realidade Cristo não está te chamando para sofrer nem para gemer, Ele está te chamando para a vida eterna. O que Ele está dizendo é que talvez haja no meio do caminho coisas que precisem ser modificadas, valores que precisam ser invertidos, prioridades que precisam ser restabelecidas, pensamentos que precisam ser refeitos, histórias que precisam ser melhoradas. O que Ele está te dizendo é assim: para um pouco e olha o significado de tudo que você está fazendo. Para um pouco e olha para essa vida. Vê como ela é transitória. Vê como essa vida te impõe dificuldades. Vê como essa vida, tomada pelo pecado e muitas vezes pelas armadilhas de Satanás, coloca medo no teu coração. Medo da violência, medo de perder o que conquistou,
medo de não ser aceito, medo não sei de quê, de ser reprovado pela sociedade, reprovado pelos amigos. Quanta coisa difícil nós nos deparamos, quantas vezes nos sentimos mal por situações com pessoas que nós pensávamos ser nossas amigas, que nos traem, nos abandonam, por casamentos que se desfazem, por filhos que nos decepcionam. Quanta coisa tem de esquisita e difícil nesse mundo. Mesmo assim nós nos apegamos a esse mundo. Cristo está dizendo: olha de novo para este mundo. Olha de novo para tudo. Tenta compreender o significado de tudo isso. E agora olha para o que eu estou te oferecendo. Olha para onde eu estou te chamando. E vê se não há um significado mais forte, se não há um significado mais poderoso, se não há uma razão maior para lutar. Todas as coisas aqui passarão, as más e também as boas, tudo passará. O teu emprego, a tua empresa, os teus bens, os teus filhos, os teus amigos, as tuas alegrias, tudo passará. Qual o significado disso tudo? Cristo está te dando um significado. Está dizendo assim: todos esses momentos agora são momentos de construir para você um lugar na vida eterna. Todos esses momentos, os bons e os maus, são momentos para glorificar a Deus, para matar os meus desejos, para morrer para a minha velha natureza e construir uma outra história, uma história que não terá fim. Cristo está nos convidando para ser semente e não meros semeadores, para dizer que o reino de Deus é construído também pela minha vida e não só pelas minhas ações. O reino de Deus é construído por quem eu sou, pelo que eu tenho, por tudo que eu faço. O reino de Deus é construído pela glória de Deus que se revela na minha vida e que mata o meu velho homem e que me torna uma nova criação e que me torna alguém novo e que me renova. Não está dizendo que não haverá momentos difíceis, mas o que ele ensina é: haverá aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E construí isso, construí num lugar especial, moradas que eu tenho reservada para vocês. Cristo te chama para olhar de novo para o mundo. Cristo te chama para reconstruir a tua história.